Dando prosseguimento a isso, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, a palavra do Senhor para nós, ela diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope a chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo se lhe retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres imundo, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, e no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Entendeu a mensagem aí, né? Por isso
uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então, Pedro falou, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de tudo quanto que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o num madeiro. A esse ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Que história! Existem coisas que acontecem hoje aqui e que se conectarão a outras histórias no futuro. Deus, ele age aqui, mas ao mesmo tempo em que ele age numa circunstância, ele age em outra, e ele conecta tudo isso para a sua glória. Às vezes o que parece errado para nós é, na verdade, um plano de Deus. E quando eu falo errado, eu não digo ao pecado, mas de coisas que ainda não aconteceram. Na verdade, faz parte de uma grande economia de Deus, aonde ele conecta, onde ele age, onde ele faz, da maneira como ele quer, ele apraz. Deus age, Deus fala, Deus faz, Deus alcança, Deus redime, Deus restaura, Deus traz para perto aqueles que estão longe. Deus hoje, está alcançando pessoas distantes, pessoas dispersas e pessoas que foram esquecidas no caminho.
Porque Deus está chamando para si o seu rebanho. Deus está fazendo uma obra. Deus está em missão. E é por isso que Deus tem uma igreja no mundo. Deus não tem uma igreja para que a sua igreja viva uma missão particular, mas o grande projeto da igreja é que a igreja participe da missão do próprio Deus. Deus está alcançando os perdidos. Deus tem um povo que é chamado para adorá-lo, e enquanto nós o adoramos, nós o servimos, e nós vivemos aquilo que Ele mesmo está fazendo. Participamos dessa missão. Há algo incrível acontecendo aqui. Pedro era um judeu. E o judeu é um homem com as suas regras muito bem definidas. O judeu, ele tem uma maneira de se vestir. Perdão, vamos dar um passo atrás. O judeu, ele tem uma educação particular. As crianças judaicas, elas crescem de uma maneira muito particular. As crianças judaicas, até os 12 anos de idade, já sabem decor a Torá. As crianças judaicas, elas recebem uma educação toda especial. E naquele tempo, isso era levado ainda mais a sério. Os judeus, por exemplo, eles não podiam se vestir de qualquer maneira. Os judeus, por exemplo, não podiam se relacionar com qualquer pessoa. Os judeus, por exemplo, não podiam comer qualquer comida. Vou te dar um exemplo. O judeu não comia carne de porco, porque porco era considerado um animal imundo. O judeu não podia comer sangue de animal, dentre outras coisas. E nesse ínterim, Pedro tem uma visão de que ele iria comer animais imundos. Só que essa visão de Pedro, ela sucede uma outra visão. A visão de um homem chamado Cornélio. Cornélio, um homem íntegro diante de Deus, mas que não era judeu. E por isso, toda pessoa que não é judia, ela é gentia. Cornélio era um gentio. Muito provavelmente de Samaria. E Cornélio, ao receber essa visão, ele fica extasiado. Nos primeiros versículos desse capítulo, de 1 a 8, nos é apresentada a história desse homem, Cornélio, um centurião romano. E o que chama a atenção é a descrição de Cornélio como um homem que era temente a Deus. Ou seja, Cornélio era um homem íntegro, um homem que olhava para a palavra, olhava para a lei, guardava essa lei no coração e tentava e procurava viver de acordo com aquilo que ele havia aprendido no passado. Cornélio temia a Deus. E essa expressão, temente a Deus, representava muita coisa para aquele tempo. A palavra temente, ela não tem a ver somente com a ideia de um temor comum, mas traz a ideia de uma reverência, de um desejo enorme, sincero, verdadeiro, de honrar a Deus. Cornélio, ele vivia numa cultura de muita idolatria, numa cultura de opressão aos cristãos. E Cornélio, ele se destacava como alguém que queria conhecer o Deus verdadeiro. Cornélio, ele não estava sobre a aliança do povo de Israel, mas a sua busca por Deus o fez um homem diferente. É interessante a gente perceber que a nossa origem, ou as circunstâncias nas quais nós vivemos ou estamos passando, não limita aquilo que Deus deseja fazer em nosso coração. Cornélio não era um judeu. Cornélio não tinha o pedigree judaico, mas Deus olha para ele.
Cornélio foi um homem que se voltou para Deus, que buscou, que era temente, ele dava as suas esmolas, e isso é falado, né? As tuas orações e as tuas esmolas subiram ao coração de Deus, à atenção de Deus. Deus viu isso que você fez, e Deus vai ao encontro de Cornélio, traz a ele uma visão. Deus, ele procura por homens e mulheres com coração obediente e temente a Ele. Irmãos, a gente vive uma cultura, a gente vive um tempo em que a palavra obediência, ela caiu num desuso. Ela não é nada usual. Esse pós-modernismo no qual nós vivemos, ele valoriza a nossa independência e a nossa experiência. O importante, como diz a cultura do nosso tempo, é você ser feliz, é você ter prazer, é você ser livre. É mais ou menos aquilo que a gente via antigamente nas propagandas de cigarro. Você lembra como eram as propagandas de cigarro? Vamos ser franco aqui, as propagandas mais legais que passavam na televisão eram as propagandas de cigarro. Porque era um cara assim, ó, descendo uma cachoeira. Era um cara andando, voando de asa delta. Era um cara surfando uma onda enorme. E aí vinha lá, Hollywood, é só sucesso. Isso, eu tô dizendo a minha idade, tá, gente? Eu me lembro muito bem disso. As músicas eram fantásticas. E qual era a ideia do cigarro? Quando você fuma um cigarro, você é livre. Você tem a sensação de liberdade. E é interessante porque hoje o que se valoriza é uma experiência pessoal. As pessoas, elas não se importam mais em obedecer, em seguir, em ouvir, em saber e procurar entender o que Deus espera de mim, o que Deus tem para mim à luz da sua palavra. Cornélio foi um homem que procurou obedecer e conhecer a Deus. Foi um homem que, mesmo sem ter crescido num ambiente judaico, onde a palavra era valorizada, a lei era valorizada, ele se apega a Deus e quer amá-lo, quer conhecê-lo. Nesse mesmo tempo, enquanto Cornélio buscava a Deus, Pedro, o apóstolo, também estava muito perto de vivenciar uma revelação que mudaria a sua vida para sempre. Por quê? E é importante a gente entender isso. Pedro, ele era um camarada radical. Pedro, ele não pregava para os gentios. Inclusive, houve uma dissensão no colégio apostólico por conta disso. Porque Pedro não admitia pregar para aqueles que não eram incircuncisos. Ele só pregava para quem era circuncidado, ou seja, para quem era judeu. E Deus vai ao encontro de Pedro para dizer: olha, eu estou fazendo uma obra e eu estou trazendo para perto aqueles que estão distantes. Israel, o povo de Israel, ele não é feito somente daqueles que de sangue têm origem no povo judaico, mas sim aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aí, entenda, hoje eu e você fazemos parte desse Israel de Deus, porque nós fomos lavados com esse mesmo sangue. Esse mesmo sangue que nos remiu, nos renovou, nos restaurou e nos tornou novas criaturas. O sangue de Jesus derramado na cruz em nosso lugar. O que acontece? Em uma visão,
Deus mostra a Pedro um lençol descendo do céu, contendo animais que eram considerados impuros pela lei judaica. E a ordem de Deus para Pedro era: mata e come. Vamos lá, mata e come. Deus desafiou o quê? A tradição judaica aqui. A tradição daquela religião que proibia a ingestão desses animais. E uma palavra salta aos nossos olhos aqui, que é a palavra impuros. Porque essa palavra impuro, ela tinha um peso muito forte para o judeu. Era uma barreira que separava o judeu do gentio. É por isso que o judeu não se relacionava com o gentio, porque os gentios eram considerados impuros. Isso dava uma ideia de exclusividade para o judeu, uma exclusividade religiosa. Mas a visão que Pedro teve revelou, sabe o quê? Que Deus estava quebrando essas barreiras. Eu preciso contar uma história para vocês. Uma história muito legal. Uma história que lembra um pouco da nossa história como igreja. Quando nós começamos a nossa igreja, em 2010, nós nos reuníamos nos lares. E por quase um ano, as nossas reuniões foram nos lares. Quando você planta uma igreja, esse grupo inicial, se dá um nome a esse grupo, a gente chama isso de um grupo base de plantação de uma nova igreja. Inclusive, irmãos, vamos orar. Quem sabe Deus aí não nos dê a graça de em breve plantarmos uma nova igreja. Existem tantas regiões aqui precisando serem alcançadas pelo Evangelho. Outro dia, fui com a minha esposa em Vargem Grande. Eu falei, rapaz, tanta gente mora aqui. Eu não passei por uma igreja. Não tem nenhuma igreja presbiteriana aqui. Vamos avançar. Esse grupo base se preparou para a igreja que iria começar. Nós, nessa época, não tínhamos cultos, apenas reuniões nos lares. E quem ia nessas reuniões? Pessoas que nós convidávamos. E o que isso significa? Que, teoricamente, nós tínhamos controle das pessoas que participavam dessas reuniões. Qual era o intuito, o objetivo dessas reuniões? Formar uma filosofia de ministério. O que é uma filosofia de ministério? É mais ou menos o seguinte: por que Deus deseja mais uma igreja nesse local que Ele nos envia? O que Deus espera para essa nova igreja nesse lugar que Ele nos coloca? E nós procurávamos responder essas perguntas nesses nossos encontros. Por que mais uma igreja na Taquara? E eu falei, por muitas vezes, nas reuniões do grupo base, o seguinte: irmãos, em breve nós começaremos os nossos cultos públicos e nós vamos receber pessoas que a gente não imagina. Pessoas com histórias diferentes das nossas. Pessoas que já passaram por muitas lutas e muitas dificuldades, como nós também já passamos. Mas a grande pergunta é: nós estamos preparados para receber e acolher pessoas que têm uma história de vida muito diferente da nossa? Uma pessoa que já se desquitou 6 vezes. Meu Deus, isso aí, meu Deus. Mas vem cá, Deus não alcança pessoas que já se desquitaram várias vezes? Claro, óbvio. Assim como Deus alcança um homem como eu, que é casado uma única vez. Assim como Deus alcança aquela mulher que é mãe de um filho e que hoje se encontra sozinha. Assim como Deus alcança aquele jovem, aquele idoso, aquela pessoa solteira, aqueles que estão namorando, aqueles que estão casados, aqueles que estão desquitados, pessoas. Deus está à procura de corações, de homens e mulheres, que Ele está trazendo para Ele. Mas peraí, deixa eu falar.
Irmãos, posso ser sincero aqui? Nem sempre nós estamos dispostos a acolher aqueles que Deus está trazendo para sua casa. Nós precisamos quebrar e romper com as nossas preferências pessoais. Você já reparou uma coisa? Talvez você já tenha reparado. Já reparou que no culto da manhã nós tocamos hinos? A gente toca hino no culto da manhã. Mas no culto da noite é um culto mais animado. Culto mais... Eu vou construir. Eu vou seguir com fé. Por quê, irmãos? Há espaço para pessoas diferentes. A igreja, ela não pode atender a um único público. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja, ela não pode ser uma igreja de jovem. Ah, não, essa igreja aqui é uma igreja de idosos. Ah, não, essa igreja aqui é uma igreja de pessoas assim. Você se lembra nos Estados Unidos? Há tempos atrás, essa igreja aqui é a igreja dos negros, essa igreja aqui é a igreja dos brancos, essa igreja aqui é a igreja dos profissionais liberais, essa aqui é a igreja dos funcionários públicos. Isso não existe, irmãos. Quando uma igreja se deixa levar por isso, ela está dizendo, nós temos as nossas preferências pessoais e nós não abrimos mão delas. Só que a igreja, ela tem um Senhor. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. E eu preciso dizer a você, meu irmão e minha irmã, que Deus está hoje trazendo para perto pessoas que não têm afinidade com você, que não se parecem com você, que têm uma história de vida muito diferente da sua. E sabe qual é o seu papel? Sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Um véu que está descendo do céu, com animais diferentes e dizendo, mata e come. Qual foi a resposta de Pedro? De jeito nenhum! Eu não vou comer o que é imundo. E Deus diz, aquilo que Deus purificou, você pode comer. O que Deus estava dizendo aqui? Eu estou alcançando pessoas diferentes de você, Pedro. E eu estou trazendo essas pessoas para perto. Porque eu amo essas pessoas, porque eu tenho um plano para a vida delas. Eu queria dizer uma coisa para você, porque talvez você tenha uma história de vida e a sua história te marcou muito negativamente. Olha, haverá sempre um lugar para você na comunidade dos discípulos de Jesus. Uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, ela é uma igreja que ama, acolhe e que prega com fidelidade a palavra de Deus. Importante a gente dizer isso. Nós recebemos pecadores, mas preste atenção, Deus, na sua obra redentora e redentiva, jamais deixará os pecadores como eles estão. Está dando para entender? A igreja prega o evangelho, a igreja acolhe aqueles que chegam, a igreja ensina a palavra. E qual é a palavra-chave aqui? A igreja prega o arrependimento. Irmãos, existem algumas palavras que estão caindo em desuso hoje. Você quer ver? Uma mensagem que tem caído no desuso hoje, que Cristo vai voltar para levar a sua igreja. Pouco se prega a respeito disso, mas Jesus vai voltar. E por isso, qual é a urgência? Arrependam-se. Essa é uma palavra também que tem caído no desuso. Ei, avalie seu coração. Olha o que está de errado. Se arrependa, se volte para Jesus. Mas muitas vezes a igreja, ela quer o quê? Ela quer uma mensagem soft,
suave. Ela não quer confrontar. Ela quer que a igreja esteja cheia dos amigos do Evangelho. Ei, Jesus não está interessado em multidão. Jesus, já reparou que quem procurava Jesus era a multidão. Mas Jesus ia ao encontro de quem? De pessoas. A multidão cercava Jesus porque a multidão queria consumir das benesses de Jesus. Mas Jesus olhava o coração. Vai e não peques mais. Isso é sério, irmãos. A mensagem de salvação foi pregada para Cornélio e para toda a sua família. E o chamado foi: arrependam-se. Revejam a vida de vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, um varão que morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso, arrependam-se e vivam a vida que Deus tem para vocês. Como consequência disso, sabe o que aconteceu? Olha aqui para mim. O Espírito Santo foi derramado. Porque entenda, a obra do Espírito Santo na nossa vida não faz a gente cair e se estribuchar no chão. A obra do Espírito Santo na nossa vida promove em nós um arrependimento para a salvação. E quando o Espírito Santo ele nos enche, ele nos capacita para fazermos a missão do próprio Deus. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Aquelas mulheres foram cheias do Espírito Santo. E logo, por sequência a isso, foram todos batizados. Por isso eu queria dizer hoje para você, Deus está agindo. Deus está trazendo pessoas para perto dele. Talvez você ache que na sua vida, por conta do seu passado, Deus não se interessa tanto de você. Ei, isso não é verdade. Deus ama você. Deus se interessa por você. Você é um filho amado do Pai. Deus te ama tanto, tanto, tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em seu lugar. Por isso, creia no profundo e verdadeiro amor que Deus tem por você. O seu passado, ele não te distancia de Deus, muito pelo contrário, foi por causa do seu passado, foi por conta daquilo que passou, que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em seu lugar. É por isso que Cristo é o nosso Salvador. Mas em segundo lugar, se arrependa. Olhe para aquilo que está errado. Conserte. Fala, Senhor, me ajuda. Eu me arrependo. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu tenho feito isso de errado na minha vida. Eu tenho feito isso que tem te desagradado. Senhor, eu não quero viver assim. Me ajuda, me ensina a vencer esse pecado, a quebrar com isso, a tirar isso da minha vida. E Deus vai te ajudar. Hoje, Deus nos convida a um arrependimento. Mas em terceiro e último lugar, nós somos chamados agora, nós que cremos em Jesus, a sermos cheios do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito. Você se lembra dessa palavra? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você se lembra dessa palavra? Nós precisamos buscar isso. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um crente cheio da palavra de Deus. Eu quero ser um crente poderosamente usado por Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e fale assim, tem um servo meu aqui, eu vou levá-lo ali naquela situação para abençoar uma vida, para abençoar uma família. Eu quero que Deus olhe para mim. E mesmo com toda a minha inadequação, que Deus me use
para que o nome de Jesus seja conhecido e glorificado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu já contei esse testemunho aqui na igreja. Às vezes Deus está fazendo uma coisa aqui e num outro lugar super distante, Deus está conectando essa história aqui em outro lugar e fazendo com que tudo isso venha convergir para o crescimento, para a transformação de vidas. Há um tempo atrás, eu recebi um convite para fazer uma viagem. Ia ser uma viagem muito dispendiosa para mim, mas seria uma grande bênção na minha vida. E eu me lembro de eu olhando para Ana Carolina, minha esposa, e falando assim: amor, eu queria muito poder participar desse treinamento, mas a gente não tem grana. Eu ia ter que fazer uma viagem para o México, eu ia ter que ficar 21 dias fora, tendo que almoçar, jantar todos os dias, e a gente estava passando por um momento financeiramente delicado, e a minha esposa, eu falo sempre isso, as mulheres têm mais fé do que os homens, né? Minha esposa falou assim: André, ora, conversa com alguns dos seus amigos, você tem amigos que moram fora do Brasil, conversa com um deles. E eu me lembro que eu liguei para um amigo, o nome dele também é André. Eu falei assim: André, ele morava em Houston. Eu falei assim: André, cara, está acontecendo o seguinte, eu recebi um convite para participar de um treinamento, só que, cara, a gente está passando por um momento muito difícil e eu precisava de uma ajuda para comprar a minha passagem aérea. A passagem aérea, na época, estava dando R$4.000. E eu falei assim: cara, eu não tenho condição, mas qualquer ajuda vai ser muito bem-vinda para mim. Você vê aí o que você pode ajudar. Ele falou assim: André, eu vou te ligar amanhã, beleza? Eu falei: beleza. No dia seguinte ele me liga e ele fala assim para mim: André, o lance é o seguinte, hoje é terça-feira, domingo eu estava na minha igreja e o meu pastor falou o seguinte, pregando, ele disse que Deus nos convida a participarmos daquilo que Ele está realizando e que Deus sempre nos colocará diante de oportunidades, de situações onde nós poderemos nos unir àquilo que Ele está fazendo. E que a gente, nessa hora, nesse momento, a gente não poderia dizer não. Mas que a gente precisava, pela fé, participar dessa oportunidade que Deus nos dava. E, cara, no dia seguinte você me ligou. E eu orando entendi que esse convite que você recebeu é uma obra do Senhor na qual eu preciso participar. Qual dia que você quer viajar? E ali, naquela hora, ele comprou a passagem para mim. Pode parecer brincadeira, engraçado, mas Deus está conectando as coisas. Não há nada fora do lugar para Deus. Cornélio teve uma visão. Pedro, em outro lugar, teve a mesma visão. Deus é um só. Ele é Senhor das circunstâncias. Talvez você precise voltar hoje para sua casa com essa frase: o meu Deus é Senhor das circunstâncias. Não há nada fora do lugar para Ele que Ele não possa resolver ou consertar. Meu Deus é um Deus que conecta homens e mulheres. Meu Deus, Ele é o Deus que tem todos os recursos. Eu me lembro, há tempos atrás, quando nós tínhamos que construir esse espaço, a gente não tinha dinheiro. E eu olhei para a igreja, depois de orar a respeito disso, e falei: irmãos, nós temos os recursos. E as pessoas olharam para mim, os presbíteros olharam e falaram: como assim? Eu disse: irmãos, o nosso Deus, Ele não é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus ficou pobre? Não, Deus tem os recursos.
Deus nos mostrará, porque se isso é um projeto dele, isso é um projeto dele antes de ser um projeto nosso. Isso já estava no coração dele muito antes de estar no nosso. Então, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Preste atenção aqui, olha para mim. A sua vida é uma obra inacabada de Deus. Deus está realizando uma obra na sua vida. Você pode caminhar com uma camisa dizendo assim, em construção. É isso. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. O nosso Deus, ele é Senhor das circunstâncias. Crê em Jesus. Coloque nele a sua fé, o seu coração e caminhe pela fé. Você tem um Salvador. O nosso Salvador é Jesus, aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo, Ele é Senhor, Ele é o cabeça da igreja e Ele nos ama. Nós não estamos sozinhos. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.